Capítulo 3. O nazismo. A ideologia que conduziu o mundo à guerra. Pegue seu café, encha sua xícara, beba um gole, e vamos viajar pela história. O eco de uma Alemanha derrotada. Imagine um país arrasado, humilhado e desesperado. A Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial era uma nação em ruínas. O Tratado de Versalhes, como vimos no capítulo anterior, havia imposto punições duríssimas. Perda de territórios, pagamento de indenizações bilionárias e a humilhação internacional. Some a isso o impacto devastador da crise de 1929. Milhares de fábricas fecharam, o desemprego explodiu, e o povo alemão perdeu a confiança nas instituições democráticas da República de Weimar. Era o terreno perfeito para o surgimento de líderes radicais. E foi exatamente nesse cenário que o nazismo nasceu. Adolf Hitler, um ex-soldado da Primeira Guerra Mundial, começou a ganhar destaque como orador nas cervejarias de Munique. Em 1923, ele liderou o Putsch da cervejaria, uma tentativa frustrada de golpe de Estado. Preso, Hitler escreveu o livro Mein Kampf, onde expôs suas ideias nacionalistas, racistas e expansionistas. Mas o que parecia o fim de sua carreira política foi, na verdade, o início de sua ascensão. Com a crise econômica se aprofundando, milhões de alemães começaram a enxergar em Hitler uma solução radical para os problemas da Alemanha. Nas eleições de 1930, o Partido Nazista já era a segunda maior força no parlamento alemão. Em 1932, Hitler disputou a presidência contra Paul von Hindenburg e, embora tenha perdido, mostrou sua força popular. Na noite do dia 27 de fevereiro de 1933, em Berlim, o Reichstag, sede do parlamento alemão, pegou fogo. Um homem foi preso no prédio em chamas, Marinus van der Lubbe, acusado do crime. Sua suposta filiação ao Partido Comunista foi o pretexto para Adolf Hitler ordenar a prisão dos membros do Partido Comunista Alemão, alegando que havia uma conspiração comunista para a tomada do poder na Alemanha. No dia seguinte, Hitler consegue a aprovação de um decreto para a proteção do povo e do Estado, que suspende as liberdades civis e dá poderes excepcionais à polícia para prender suspeitos, pondo fim à democracia. O incêndio do Reichstag foi o pretexto para o governo nazista eliminar opositores e se fortalecer no poder. Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha, iniciando uma trajetória que mudaria o mundo para sempre. Logo após chegar ao poder, Hitler deu início à transformação da Alemanha em um Estado totalitário. Ele extinguiu partidos de oposição, censurou a imprensa e criou órgãos de repressão como a Gestapo, a polícia secreta. As liberdades civis foram eliminadas. A propaganda nazista, liderada por Joseph Goebbels, passou a dominar jornais, rádios e até os cinemas, espalhando a imagem de Hitler como um salvador nacional. Ideologia de ódio, racismo, antissemitismo e militarismo. O nazismo não era apenas uma ditadura política, era uma ideologia de ódio. O regime pregava a superioridade da raça ariana e a necessidade de purificar a Alemanha. Judeus, ciganos, homossexuais, deficientes e outros grupos minoritários passaram a ser perseguidos, discriminados e, logo depois, eliminados. Em 1935, foram promulgadas as Leis de Nuremberg, que retiravam a cidadania dos judeus e os proibiam de casar com alemães arianos. Além disso, Hitler começou um ambicioso programa de rearmamento militar, desafiando abertamente o Tratado de Versalhes. A Alemanha começou a produzir tanques, aviões, armas e a formar uma nova geração de soldados. O culto à personalidade. Hitler como o Führer. Após a morte do presidente Hindenburg, em 1934, Hitler acumulou os cargos de chanceler e presidente, assumindo o título de Führer, o líder supremo da Alemanha. As crianças nas escolas aprendiam a idolatrá-lo. As juventudes nazistas foram criadas para doutrinar os jovens desde cedo. Havia um clima de medo, vigilância constante e adoração cega ao líder. O caminho para a guerra. Os primeiros passos da agressão. A ideologia nazista era expansionista. Hitler sonhava com o Lebensraum, o espaço vital para os alemães. Isso significava conquistar territórios, especialmente ao leste da Europa. Em 1936, a Alemanha reocupou a Renânia, zona desmilitarizada pelo Tratado de Versalhes. Em 1938, veio a Anschluss, a anexação da Áustria. Pouco depois, a Alemanha exigiu os Sudetos, região da Tchecoslováquia,
alegando proteger alemães étnicos. Enquanto isso, as potências europeias, como França e Reino Unido, seguiram uma política de apaziguamento, tentando evitar outra guerra a qualquer custo. Mas Hitler não pararia por aí. Conclusão: uma bomba relógio prestes a explodir, a Alemanha nazista era agora uma potência militar, ideológica e economicamente fortalecida. O nacionalismo agressivo, o ódio racial e o culto ao líder criaram uma atmosfera de tensão explosiva. O mundo assistia, entre o medo e a indecisão, os passos calculados de Hitler rumo ao conflito. No próximo capítulo, vamos ver como as alianças internacionais, as anexações territoriais e os erros das potências europeias acabaram por abrir as portas para a Segunda Guerra Mundial. Vamos revisar. Características do nazismo. O programa do Partido Trabalhista, 1920, e os textos de Hitler sintetizaram sua proposta ideológica do regime nazista. Totalitarismo. O indivíduo pertenceria ao Estado, não poderia ser liberal nem parlamentar, pois não deveria fragmentar-se em função de interesses particulares. Como o fascismo, o nazismo era antiparlamentar, antiliberal e antidemocrático. Deveria ter um único chefe, o Führer. Esses princípios podiam ser resumidos em um povo, Volk, um império, Reich, um chefe, Führer. Racismo. Segundo essa ideologia, os alemães pertenciam a uma raça superior, a raça ariana, que sem se misturar a outras raças, deveria comandar o mundo. Os judeus eram considerados seus principais inimigos. O combate a outras ideologias, como o marxismo, o liberalismo, a franco-maçonaria e a Igreja Católica, era fundamental. Antimarxismo e anticapitalismo. Para Hitler, o marxismo era produto do pensamento judaico, uma vez que Marx era judeu e propunha a luta de classes. O capitalismo só iria agravar as desigualdades. Ambos atentavam contra a unidade do Estado. Nacionalismo. Para o nazismo, as humilhações surgidas com o Tratado de Versalhes deveriam ser destruídas. Deveria ser construída a Grande Alemanha, que constituía o agrupamento das comunidades germânicas da Europa, como a Áustria, os Sudetos e Danzig.